Eu acho que agora a gente entrou ao vivo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. São Paulo, 7h30 da noite, numa segunda-feira. Espero que você tenha chegado bem do trabalho, já tenha jantado, já esteja de barriguinha cheia, banho tomado, pronto para escutar mais uma live com o Jeff ou... estamos ao vivo mesmo. Ou, se você ainda estiver no trabalho, quem sabe esse daí é o último pedacinho, né? Aquelas últimas coisas que você vai escutar antes de finalmente poder ir para casa e descansar depois dessa segunda-feira cheia de coisas acontecendo aí no trabalho, com certeza. Né? Seja muito bem-vindo. O tema da live hoje é uma historinha interessante e tem tudo a ver com o momento atual, que é de recolocação. Hoje eu vou começar a falar sobre o assunto, que é o que você pode fazer para ter certeza que você está fazendo tudo correto para, enfim, conseguir a tua recolocação, buscar um novo emprego, né? Se você não está precisando de uma recolocação, mas eventualmente você quer saber, mas no dia que eu tiver, como é que eu faço? O tema dessa live surgiu semana passada ou retrasada, eu acho, estava conversando com alguém aqui no LinkedIn e a gente trocando figurinha e tal, e essa pessoa virou para mim e falou, poxa, Jeff, estou procurando emprego e tal. Eu falei, pô, legal, me diz então, qual é o teu sonho de consumo, né? Aquilo que se pintasse na tua frente, você falava, pau, isso que eu quero. E ele falou, mas foi uma resposta que eu não esperava. Né? O que ele me disse, ele falou, olha, eu estou topando qualquer tarefa, qualquer função, qualquer atribuição, qualquer coisa séria. E eu sei o que estava naquelas entrelinhas, né? Eu falei, esse é o sonho de consumo mesmo, dele é um emprego. Né? Naquelas entrelinhas ali eu via muito desespero, muito... de quem está procurando há muito tempo, na verdade, né? A gente sabe o que é isso. Naquele momento que você procurou, ainda não achou e tal, você fala, cara, topo qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, eu preciso voltar a trabalhar. E enquanto isso daí é legítimo, tá tudo certo, tem um grande problema, que é muito difícil você ajudar uma pessoa que fala isso para você. Em função disso, eu tive a ideia de falar o seguinte, deixa eu então compartilhar algumas coisas, né, que às vezes a gente não tem acesso, não tem conhecimento. Eu já recrutei, já selecionei muita gente ao longo desses mais de 22 anos de carreira como executivo, né, empreendedor. Já selecionei gente para trabalhar comigo como subordinado, já selecionei gente para trabalhar como fornecedor, gente para trabalhar no meu negócio, enfim. Já dei emprego para muita gente. E também, nesse período, eu trabalhei como executive searcher, né, como executive search. Ou no popular, né, o headhunter, né, aquele cara místico, que é o cara que vai te arranjar uma vaga. Né? Então, tem algumas coisas que eu queria compartilhar na live de hoje, que não são coisas óbvias, né? Tem muita coisa óbvia de recolocação, de busca de emprego, que dá para você pegar em 500 lugares diferentes. Né? Outro dia eu vi um artigo onde dizia que você não deve botar foto 3x4 no currículo. Tá bom, é verdade mesmo, né? E botar isso daí é um erro. Mas tem algumas coisas que são mais sutis ou mais delicadas e que nem sempre as pessoas falam para você, tá? E isso daí é que eu quero compartilhar hoje. Para começar isso, então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, para você que está entrando agora, que cidade você está vindo? Só para eu ter uma ideia, né? Escreve aí nos comentários de onde você está chegando, de onde você está vindo, né? De onde você está falando, que isso facilita um pouco para mim, para puxar os exemplos ao longo da live, tá? Por favor, faz isso. Mas, para a gente começar, né? A gente sempre se olha, obviamente, na busca de um emprego, na busca de uma recolocação. Só que raramente a gente tem a chance de se colocar no papel de quem está recrutando ou de quem está selecionando, porque muitas vezes a gente não passou por essa experiência. Então, vou compartilhar algumas coisas que passa do outro lado. Legal, Carlos, obrigado. De Blumenau, a Aline está aqui de São Paulo, Alex de São Paulo também. Poxa, bacana. Já dá para puxar alguns bons exemplos daí. Mas, o que passa, né? Ou, na verdade, como é que quando a gente pensa assim, nasceu uma vaga, né? E podia ser em Jundiaí, Robson. Tomara que seja, né? Mas como é que surge uma vaga? Essa é a primeira coisa para você pensar, que às vezes quando você não teve do lado de ter que selecionar alguém, recrutar alguém, você não sabe. Então vamos lá. Eu vou dar algum exemplo aqui de uma empresa grande e aí depois eu corto isso daí para uma empresa menor, para uma startup, até para uma padaria você pode aplicar. Mas vamos pensar lá. Por qualquer motivo, né, você tinha uma empresa que tinha uma determinada estrutura e por qualquer motivo uma vaga fica vaga. Eita, como assim? Né? Você tinha lá um coordenador, você tinha lá um analista, você tinha lá um gerente, por algum motivo essa pessoa foi promovida, ou ela saiu da empresa, ou ela foi mandada embora, ou ela foi para uma outra função, por algum motivo abriu aquela vaga. Né? Pode ser a vaga que você está procurando nesse exato momento, mas você nesse momento não sabe que essa vaga existe. Lógico, por quê? Porque ela abriu lá dentro daquela empresa, dentro daquela organização e você do lado de fora dela não faz a menor ideia daquela vaga.
Quando essa vaga abre, o que acontece com o chefe dessa vaga? Ou seja, com a pessoa que no fim do dia precisa agora ter alguém para trabalhar naquela função, porque a função está vaga. O que é a primeira coisa que essa pessoa que vai selecionar alguém para aquela vaga vai fazer? Ela vai pensar o seguinte: será que já tem alguém pronto aqui na minha área para assumir essa função? Às vezes ela já está preparando alguém. Se tiver, a vaga fechou. Não foi nem para o mercado, foi nem para lugar nenhum. Né? Alguém do time já estava pronto para aquela função e pumba, pegou aquela função. Legal. Segunda hipótese. Não tinha ninguém preparado para a função. Às vezes, de repente, abriu a vaga, né? A pessoa pediu demissão e foi embora. Não tinha ninguém preparado para a função. Mas aí o chefe da vaga olha e fala, pô, mas espera aí, tem fulano aqui que se eu der um treinamentozinho, se eu der um treinamentozinho, acho que em 4, 5 meses ela está pronta. Então vamos dar uma corrida e vamos colocar lá na vaga. A vaga fechou. Poxa, o cara não tinha ninguém pronto no time, não tinha ninguém que ele podia forçar no time. Qual é o próximo passo? O que ele vai fazer? Ele vai conversar com os pares dele, ou ela vai conversar com os pares dela, e vai perguntar, escuta, abriu uma vaga no meu time, uma vaga assim, assim, assado, tem alguém aí que está afim de vir trabalhar na minha área? E ele vai checar com os pares dentro da organização se tem alguém ali que está pronto para a vaga. Puxa, não tinha alguém pronto? Fechou. Terceira oportunidade você já perdeu porque já fechou e a vaga nem foi para o mercado. Quarta situação, puxa, não tinha ninguém ali na vaga. Não tinha ninguém pronto, nenhum dos colegas soube. Se for uma organização grande, ela pode ter uma política de recrutamento interno. Então, você vai poder colocar o que na época do Lever chamava de job posting, que é o seguinte, você vai fazer um anúncio da vaga interno dentro da organização. Existem organizações que têm como meta promover só gente dentro da organização para as vagas, ou na melhor das hipóteses, dar muita prioridade para isso. Então, o que vai acontecer? Você vai, né, o chefe da vaga vai colocar um anúncio de que tem uma vaga e alguém da empresa vai poder se candidatar para aquela vaga. Se tiver algumas pessoas ali dentro, ela vai selecionar entre aquelas e a vaga fechou de novo, pela 4ª vez, e você nem ficou sabendo da vaga. Bom, se nenhuma dessas deu certo, o que vai acontecer? Esse chefe vai falar, bom, então Niki, não tem ninguém aqui pronto dentro da organização e ninguém a fim de vir trabalhar comigo, nobres colegas, nobres pares, vocês têm alguém para me indicar? E aí começa. Né? Essas pessoas podem falar, poxa, eu conheço alguém para te indicar sim, eu conheço aqui, toma aqui o currículo, tal. Essa pessoa, né, o chefe da vaga, vai pegar entre esses currículos, de repente dali ele vai escolher a pessoa para a vaga dela. Quinta oportunidade que você perdeu. Sexta oportunidade perdida é, poxa, nenhum dos pares conhece. O que esse camarada vai fazer, essa camarada vai fazer? Vai conversar com as pessoas da área dela que trabalham em outras empresas que fazem parte do networking delas e fazer a mesma pergunta. Tem uma vaga aberta comigo assim, assim, assado. Vocês têm alguém para me indicar? Se alguém tiver pessoas boas para indicar, vai indicar e eventualmente, pumba, ela vai poder pegar e vai escolher uma pessoa dali. Se isso acontecer, é a sexta oportunidade, uma vaga que abriu e que você não está sabendo e que você perdeu. Se essas 6 falham e a pessoa já recorreu a tudo e não achou e não teve jeito, aí é que essa vaga vai pro mercado. Né? Como? Uma área de RH dentro da organização vai colocar um anúncio no LinkedIn, né, como a gente tem vários hoje em dia, de verdade, outros nem tão de verdade assim. Ou essa empresa vai contratar uma empresa de Executive Search e Headhunter, vai colocar o anúncio e o pessoal da empresa de Executive Search vai atrás de buscar candidatos para aquela vaga. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por um motivo muito básico que você precisa entender. Que o grosso das vagas que são fechadas, que surgem que são fechadas no mercado, não estão publicadas no LinkedIn. Não estão na mão de headhunters, mas elas estão na mão dos contatos imediatos das pessoas que têm as vagas, ou seja, elas nem vêm para o mercado. Então, quando você começa a olhar e procurar a vaga, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é, cara, eu escutei isso outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, Jeff, o problema nessa crise, sabe o que é? O problema nessa crise, poxa, Boca Raton, Fernando. Rapaz, agora você veio de longe aí, hein? Mas bacana, bem-vindo. Acho que é a segunda vez que você está por aqui. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. A Flórida é um lugar especial e tem muito brasileiro por aí e muito brasileiro procurando emprego também, eu sei disso. Tá? Bom, o que você tem que fazer então quando você começa a procurar? Você tem que entender o seguinte, que você tem 2 áreas que você tem que trabalhar e não é uma em detrimento da outra. Uma é, você tem que ir atrás de headhunter, você tem que ir atrás dos anúncios do LinkedIn, mas entenda que essa é a quantidade menor de vagas no mercado. O grosso das vagas no mercado vão estar através de indicações. Pessoas que vão poder dizer, olha, tem uma pessoa assim, assim, assim na empresa que está procurando alguém, tem alguma coisa assim, assim, assado. Por que eu estou falando isso para você?
Porque toda vez que você escuta que você tem que ter um bom network, que você tem que desenvolver um bom networking, cá entre nós, é um porre, não é verdade? Entendeu? Ah, poxa, caramba, isso vai dar uma trabalheira danada. E dá. Se você está procurando emprego, você sabe que uma das coisas que mais cansa é você ir atrás de gente, é ir atrás de almoçar com pessoas, tomar café, encontrar gente, contar a tua história, não sei o quê. Mas é assim mesmo, né? No fundo, se você não fizer isso e não tiver um bom network desenvolvido, essas vagas simplesmente não vão chegar até você. Eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente vai continuar esse assunto mais na frente quando eu falar um pouco sobre networking, tá? Mas a primeira coisa que você precisa saber é que existem esses dois tipos de vagas, se o meu mouse ajudar, né? E se você se focar só naquelas que estão publicadas, você está perdendo o grosso do mercado, ok? Muito bem. Segunda coisa que é muito importante e tem a ver com atitude e comportamento ao mesmo tempo, é o seguinte. Talvez uma dos comportamentos e uma das habilidades, chame como você quiser, mais importantes quando você está buscando uma recolocação, chama-se resiliência. Resiliência, tem alguns vídeos meus falando sobre isso, que é uma das habilidades mais importantes dentro e fora do trabalho. Mas a resiliência tem a ver com a sua capacidade de lidar com problemas, superar crises, cair, levantar, se recuperar rápido, etc. e tal. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando isso porque o processo de busca por um emprego novo é um processo onde você vai tomar uma quantidade enorme de não. Nãos. Não, nãos. Nãos, não, não. Não importa. Se tem uma coisa que vai acontecer no processo seletivo e ele é normal, é assim, você está atrás de uma oportunidade. E você vai se candidatar a várias coisas. Né? Pode ser que você esteja no início, procurando, ainda cheio de gás, ainda com reservas financeiras, você decidiu sair do seu emprego porque não aguentava mais seu chefe, está buscando, você ainda está bem. Poxa, você está né? Você tá forte, você está bacana, você está... Aí você começa a tomar um não, começa a tomar outro não, vai sendo difícil, as oportunidades não vêm, ninguém te indica, não sei o que, você começa com o tempo aí se desesperando, fala a verdade, é assim mesmo. Então, assim, primeira coisa é precisa entender, isso é normal na busca por um emprego, tá? É normal você tomar não. Na verdade, o que não é normal numa busca por emprego são duas coisas. E uma delas você tem que dar muita atenção. Primeiro, você dá sorte. O que é você dar sorte? Você começou a procurar, ou você nem começou a procurar ainda, e alguém te indicou para uma vaga que tinha a tua cara e você foi empregado. Isso chama-se sorte, gente. Tá? Tem alguma maneira que você pode facilitar essa sorte? Eu vou falar quando a gente conversar de networking daqui a pouco, mas... Se acontecer do nada, entenda, é sorte. Né? O mais comum é que você vai passar um tempo procurando. Existe uma fórmula mágica que diz, poxa, demora seis meses para você se recolocar. Isso daí é uma fórmula mágica, é uma média. Na verdade, não é isso. Depende da sua área, depende do seu nível hierárquico, depende do que você está buscando, depende de quais condições do mercado são, etc, etc. Mas uma coisa importante para você saber é isso, que se você achar rápido, é sorte. A outra coisa é o seguinte, o processo de busca de emprego é um processo de você vai colecionar nãos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se você não estiver recebendo muitos nãos, você está fazendo alguma coisa errada. Ou você não está se esforçando o suficiente, ou você não está fazendo tudo que você pode, ou você está fazendo alguma coisa seriamente errada. O que eu estou querendo dizer isso? Você começou a distribuir currículo, você começou a conversar com gente, você começou a se candidatar em vaga do LinkedIn, você começou a ir atrás dos headhunters, você começou a colocar o seu nome no mercado, você está rodando a bolsa, entendeu? Para encontrar a sua posição. Será? Né? Essa é a grande coisa, porque se você está fazendo essas coisas e não estão te chamando para processos e você não está participando de processos e recebendo nãos, e às vezes o não que você recebe é aquele silêncio, né? Você participa do processo seletivo, vai em uma etapa, 2, 3, 4, 5, de repente, silêncio, ninguém mais fala com você. Aí você fica naquela bela dúvida, poxa, ligo ou não ligo, né? Será que eu ligo ou não ligo? Será que eu ligo ou não ligo, né? Pô, será que se eu ligar vai pegar mal? Então, é disso que eu tô falando dos nãos, entendeu? Por quê? Os nãos têm a ver com quanto mais nãos você for acumulando, eventualmente vai vir um sim. Tem a ver com a quantidade e o volume de empenho que você está buscando nesse processo. Lembra, é um processo dolorido, longo, demorado, cansativo e na maioria das vezes frustrante. Então tem tudo para você não querer fazer ele, mas você precisa da recolocação. Então só tem um segredo, é você bater não. Sabe aquela imagem que a gente tem daquele vendedor, se eu falar isso hoje, o nego vai matar, porque é bem velho, né? Vendedor de enciclopédia, né? Mas aquele vendedor de imóvel, vou pegar esse exemplo, é bom. Ou o cara do telemarketing, sabe aquele cara que te liga para oferecer aqueles pacotes de TV a cabo que você não tá nem um pouco afim, né? Ou que te liga para aquele, olha, tem um imóvel novo que tá lançando assim. Imagina, se põe no lugar daquela pessoa.
E para pensar quantos nãos ela vai ter que escutar para eventualmente alguém dizer um sim. Se é uma pessoa que não está disposta a trabalhar, ela não vai escutar muitos nãos, porque ela vai se cansar rápido. E se é uma pessoa perseverante que vai atrás e entende que o processo é complicado, eventualmente ela tem um sim. É a mesma lógica quando a gente estuda direção defensiva, né? Toda empresa que estuda de direção ofensiva e dá treinamento para funcionários fala para a gente o seguinte, olha, um acidente fatal, antes dele tem acidentes onde as pessoas se machucam, antes deles tem acidentes onde tem algum dano material e eventualmente tem o que a gente chama de incidentes. Né? Incidentes são aquelas coisas do quase bati, mas não bati. E aí eles fazem o que a gente chama da pirâmide da segurança para dizer o seguinte, olha, para cada acidente fatal tem uns 4 ou 5 acidentes com dano humano, outros 20 com dano material e outros 200 com incidentes e não sei quantas multas. É assim que eles monitoram. É a mesma coisa. Né? Você tem que entender que você tem que ir atrás de muita coisa, tem que participar de muito processo, que vai receber muito não, para eventualmente você conseguir o seu sim. Tá? Dentro disso, né, um outro aspecto que é super, super relevante de você levar em consideração, eu falei já, vou falar ele agora, é o tal do networking. Né? O tal do networking. É muito engraçado porque as pessoas só se lembram do networking na hora que elas realmente estão precisando dele. Deixa eu contar uma coisa. Se esse é o teu caso, bem, né, faz parte, começa. Mas se você começou nele agora, não para nunca mais na vida. Tá? Por quê? Por que é importante você ter um network? O network é aquela quantidade de pessoas grandes, né, que você vai construindo ao longo da carreira e que vão conhecendo você e que valorizam o teu trabalho, te conhecem, etc e tal, mas eventualmente são pessoas que vão funcionar como megafones, né? Você vai conversar com ela, vai falar que você está atrás de uma posição, você está atrás de uma recolocação, etc e tal, e essa pessoa vai saber. Eventualmente essa é aquela pessoa que vai estar lá dentro daquela empresa que eu falei no início, e eventualmente um par dela vai virar para ela e falar, então, estou precisando de uma pessoa aqui na área comercial, você conhece alguém? Aí a pessoa vai falar, conheço, é a fulana. Você sabe que outro dia eu almocei com ela e ela estava me contando que ela saiu da empresa tal e foi para Y e tal, sabe? E eu trabalhei junto com ela na outra. É assim que funciona. Então, a questão do networking é, se você faz disso um hábito, quando você não precisa de emprego, vai conversar com as pessoas, tem sempre gente que está procurando recolocação, vai escutar elas, vai entender, vai ver o mercado, vai conversar com o headhunter. Você está sempre ligado na hora que você precisar ativar o seu networking para dizer, caramba, tô precisando de uma recolocação, ou tô atrás de uma recolocação, ou mudei meu objetivo profissional, tô querendo ir para um passo tal, a tua rede de networking está ativo. Isso é o que a gente conversa dentro do marketing digital, de uma cadeia de leads que está quente. Né? São pessoas que estão rápidas, né? Não é pessoa, imagina, você tem que conversar com alguém que você sabe que na empresa dela tem uma vaga, que você sabe que a vaga existe, que você está atrás, você não conversa com essa pessoa há 5 anos. Caramba, não é muito, não dá para você pegar, o celular tá aqui, né? Não dá pra você mandar o WhatsApp pra ele e falar, poxa, fulano, fiquei sabendo que tem uma vaga aí na tua empresa, você me indica? Não vai rolar, entendeu? Agora, se é uma pessoa que você, ao longo desses 5 anos, né, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, conversou com ela, trocou mensagem, foram tomar café, foram almoçar, poxa, quando pintar um negócio desse, tá tranquilo de você chegar pra ela e pedir uma ajuda, entendeu? Esse é o poder de você ter um networking quente, e não um networking morto, frio, uma coleção de figurinhas, um álbum, sabe aqueles álbuns de figurinha, né? Às vezes eu vejo o pessoal trata o LinkedIn como se fosse um álbum de figurinhas, né? Aí eu vou colocando as pessoas lá que eu conheço, legal. Aí depois tem gente que começa a colocar gente que nem conhece, tá bom. Aí depois quando precisa encontrar alguém, vai, mas de onde eu conheço essa pessoa? Pô, não sabe. Claro, aquilo lá tá tudo frio, tá tudo morto. É igual aqueles clientes dentro do cadastro que a gente não vende faz 2 anos. Chamar aquilo de cliente é uma piada, isso daí é um cliente morto. Então, terceiro ponto é esse, né? Você tem um network ativo, você tem um network que está funcionando, você tem um... Exatamente, é isso daí, Luciana. É isso aí, Luciana. Opa, melhor olhar aqui que aí eu consigo ler melhor o nome, tá ótimo. Exatamente isso, tem que estar ativo, tem que estar quente, tem que estar disponível para você, tá? Bom, outra coisa importante com relação a isso daí por que é importante você ter um network que está quente, ativo e trabalhado? E lembra, o complicado nesse caso é porque para você fazer isso, você vai ter que fazer isso quando você não está precisando de recolocação. Isso significa dizer que lá no meio da loucura do teu emprego, entregando meta, batendo meta, sendo cobrado, não sei o quê, você tem que arranjar os seus espaços para ir conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. E é isso mesmo que eu estou falando, tá? Às vezes quando a gente está empregado, né, e trabalhando feito um louco, a gente está tão concentrado no emprego que a gente esquece a carreira e a gente negligencia a carreira. Acredite, na hora que você precisar de ferramentas como a do network para alavancar a carreira e ele tiver frio, vai te dar mais trabalho. O que vai significar 2 coisas para você.
vai demorar mais tempo para você achar a recolocação através do seu networking. E 2, vai dar muito mais trabalho, né? Ou seja, você vai demorar a começar a colecionar nãos, porque você vai ter que ativar aquilo tudo lá, tá bom? Outro ponto super importante em conexão com isso daí é o seguinte: entende uma coisa que tem a ver com aquelas vagas que não estão na mão de headhunters e que não estão na mão do LinkedIn lá no quadro, aquele que anuncia, que diz que você tem um perfil que está lá com tantos por cento melhor que os outros, etc. Não. Indicação vale ouro. Para os mais antigos, indicação é melhor criptonita contra o super-homem, tá? Por quê? Pelo seguinte: se tem uma coisa complicada num processo seletivo, é você saber quem você está entrevistando. A gente acha difícil procurar vaga, e é verdade, se recolocar é verdade. Agora, coloca no lugar do dono da vaga, como eu falei lá no início da live, né? E se você está chegando agora, reassista depois do início que vale a pena. Se coloca no lugar dela, ela tem que bater meta, de repente o braço direito dela pediu demissão porque foi uma promoção, um lugar legal que ela foi trabalhar, ela tá sufocada, o time tá sobrecarregado, precisa de alguém ali que faça a diferença, venha jogar e contribua, certo? Legal. Aí essa pessoa vai lá, né, contratou o RH, um headhunter, entrevistar, eventualmente ela tem uma entrevista com você e mais o que outras pessoas falaram para decidir se você é a pessoa certa para a vaga. Cara, o risco é altíssimo de ela cometer uma besteira no processo de seleção e contratar a pessoa errada. E se tem uma coisa mortal para qualquer gestor, é contratar errado. Eu tinha um presidente na Unilever que dizia que a única forma que você tem real de melhorar uma empresa é contratando gente melhor do que você tem lá dentro. Ou seja, contratando gente melhor do que saiu, né? Porque aí é a maneira rápida de você melhorar a empresa. Mas a questão é, como é que você vai saber se a pessoa que você está contratando é boa? Aí é que entra a indicação. Por quê? A indicação é como um lastro, é como um selo de qualidade, é como uma calma para a pessoa que está selecionando. Porque ela vira e fala, imagina que ela vira para e fala, né? Vira e fala, poxa fulana, eu estou precisando contratar alguém para essa vaga e tem que ser alguém especial assim, assim, assado. Você conhece alguém? Aí a pessoa vira e fala, né? Fala de você. Ela vira e fala, poxa, eu conheço a pessoa, trabalhei com ela, tem essas características, tem esse ponto forte. Já vi ela fazendo uma função parecida com o que você acabou de me escrevendo. Cara, essa pessoa é 10, é fantástica. Pode contratar ela que você não vai se arrepender. Se essa pessoa que tem a vaga confia na qualidade do trabalho dessa aqui, eu diria para você que você já tá... você nem sabe que a vaga existe ainda, mas já metade... Você tem já uma mão no caneco de que essa vaga vai ser sua, né? Eu confio demais em indicação. Por quê? Porque a indicação te dá a chance de poder acessar aquela pessoa não só numa entrevista, mas no conjunto. É lógico que você vai ser entrevistado e tudo mais, vão ter outros candidatos, tá tudo certo. Mas a indicação vale ouro. Agora, você sabe qual é o complicado da indicação? É que a indicação você recebe, né? É muito difícil você pedir para alguém te indicar. Por quê? Porque na hora que a pessoa te indica, ela está colocando a credibilidade dela em risco também, ou em jogo também, ou na rodada. Sabe aquela velha história? Você já deve ter passado isso. Alguém às vezes te pede a indicação de alguém que vai fazer algum serviço dentro de casa. Ou, poxa, você tem um mecânico bom para me indicar. Ou você tem um médico de X para me indicar. Ou você... Sabe como rola essas coisas? E aí você tem um profissional que você confia, um arquiteto, sei lá. Você não contrata essa pessoa aqui que ela é 10. Aí teu amigo vai lá, contrata, chega na hora H, a pessoa que ele contratou foi uma porcaria. Aí o amigo vira para você e fala, pô, mas... na boa, que indicação, porcaria que você me fez, né? Entendeu? Como é que é complicado? Agora, profissionalmente, isso daí aumenta ainda mais a responsabilidade. Então, o que acontece? Se você for uma pessoa que, poxa, consistente na sua carreira, íntegra, ética, trabalhadora, entrega bem resultados, se dedica, etc e tal, você vai começar ao longo do tempo a criar uma legião de fãs que podem ser subordinados seus, pares seus, chefes seus, pessoas que às vezes nem têm relação profissional com você, pode ser, desculpa, assim, de hierarquia direta, mas podem ser clientes, fornecedores, gente que vai começar a valorizar o teu trabalho e gostar de você e da tua imagem profissional. E adivinha, na hora que pintar uma vaga interessante que tem o teu perfil perto dela e perguntar a opinião para ela, o que ela vai fazer? Te indicar. Mas, de novo, se você tem um network que tá frio, que você, agora que tá desempregado, se desesperou para tentar montar e tá tudo frio, o que vai acontecer? Não dá para simplesmente você encontrar uma pessoa que você não vê há 6 anos e virar para ela e falar, cara, me indica para uma vaga aí na tua empresa. Não vai rolar, gente. É simples assim. E isso vai significar que vai demorar mais tempo para você se recolocar, vai demorar mais tempo para você achar a oportunidade que você quer. Entendeu? Esse aqui é o grande ponto, né?
Outra coisa que eu acho que é legal compartilhar dentro disso daqui, um pouquinho diferente das coisas que eu falei aqui agora, que é o seguinte. Eu falei muito sobre vaga, sobre indicação, etc e tal, mas deixa eu falar do outro lado agora, da experiência como headhunter. O que é muito importante, legal falar aqui? As pessoas, às vezes, confundem o papel um pouco do headhunter, né? E é engraçado, porque um headhunter, para pensar, ele trabalha numa empresa, muitas vezes ele é o sócio dono daquela empresa. Seja bem-vindo, Natália. Demora uns 30 segundos depois que você postou aqui para eu ver, tá? Então pode ser que eu esteja dando a boa noite já bem depois que você entrou, mas seja bem-vindo. A Luiz também, agora que eu vi que já tinha entrado também. Mas bom, o que acontece? Um headhunter, o que paga o salário do headhunter? Para ele ter a empresa dele, para a empresa dele estar funcionando, ou se ele trabalha numa grande organização de executive search, né, quem é que paga? Quem são os clientes dele? Pois é, adivinhou, quem tem as vagas. Né? Então você vai ter uma empresa, né, pequena, média ou grande, que vai contratar um headhunter ou vai botar um anúncio no LinkedIn pagando por isso, né, e vai dizer o seguinte, caramba, eu preciso de uma pessoa assim, assim assado com esse perfil. Né? Então, a grande responsabilidade de um bom headhunter é encontrar um conjunto de pessoas que ele possa apresentar para o cliente. Então, é como se fosse a coisa da indicação, sabe? Não é bem isso, mas é como se fosse. Porque se o headhunter recebeu um briefing do cliente dele, o cliente falou, preciso de uma pessoa assim, assim, assado, com essas características, com essas competências, com essas habilidades, com isso tudo. Aí ele vai lá, pega lá e coloca os amigos dele, né? Os conhecidos, estou exagerando. Chega e apresenta para o cliente olha e fala, mas peraí, essas pessoas não têm nada a ver com o meu perfil, né? Tá frito, né? Então ele tem todo um trabalho de entrevistar uma quantidade grande de pessoas, de procurar um bocado de currículo, um bocado de gente, etc, etc e tal, para apresentar para o cliente dele uma lista viável, para que aquele cliente possa, na verdade, daqueles 3, 5 pessoas que foi apresentado para ela, falar, puxa, cara, cada candidato bom aqui que você me mandou, tô numa dúvida cruel, qual que é o contrato? Eu gostaria de ter mais vagas para contratar esses caras. Esse é o sonho do headhunter, entendeu? Esse é o sonho. Então, o que acontece? Primeira coisa que você tem que entender, o headhunter ele vai ser simpático com você, ele vai te tratar bem, ele pode te dar atenção, pode não dar atenção, etc. Mas, no fundo, ele só vai receber dinheiro se ele encontrar a pessoa certa para a vaga certa. Então, por mais que isso tudo aconteça, se você não tiver o perfil da vaga que ele está trabalhando, você não serve para ele nesse momento. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Pelo seguinte... Existem dois momentos, 2 tipos de entrevistas diferentes com o headhunter. Uma entrevista é quando ele tem uma vaga e ele está buscando uma pessoa para aquela vaga, tá? Lembra, com ele também funciona aquele esquema, será que eu conheço alguém? Um cara muito experiente, tem muita gente trabalhando na empresa, ele tem o networking dele, ele já conhece gente. E outra, imagine o potencial dele de pedir indicação para vagas certas, é enorme. Então, ele vai fazer essa pesquisa toda, mas se ele não tiver, aí ele vai começar a realmente buscar as pessoas pelo perfil, tentar achar, encontrar, etc e tal. Eventualmente, você é uma dessas pessoas. E ele vai te chamar, eventualmente, para uma entrevista, né, às vezes por telefone primeiro, depois presencial e tal, e tudo que ele está atrás é tentar entender se você tem o perfil do que o cliente dele espera. Então, nesses casos, quando o headhunter te chama, né, para um negócio assim, é porque ele tem uma vaga específica e está atrás, ele está querendo ver se você tem o perfil para aquela vaga ou não. Então funciona como uma entrevista de emprego normal. Muitos outros casos, acontece o seguinte, você está indo atrás do headhunter, está mandando seus currículos, está fazendo seus contatos, ou às vezes o próprio headhunter está proativamente buscando uma área. Imagina que a pessoa, você trabalha com engenharia no interior de São Paulo, aqui na região de Campinas. Tá? E, bom, eu sou um headhunter novo, estou começando a atuar na região e me deram para cuidar de engenharia. O que eu vou fazer? Eu preciso conhecer gente, eu preciso conhecer engenheiros e engenheiras que estejam aptos a trabalhar por ali. Então, quando à medida que vai, né, dentro do meu planejamento de trabalho diário, eu vou começar a procurar pessoas, indicações no LinkedIn e eu proativamente vou começar a marcar entrevista com essas pessoas para conhecer elas. Nesses casos, o que acontece? O headhunter não tem uma vaga, mas é super importante você ir conversar com ele, explicar o teu momento de carreira, o que você está buscando, etc e tal, porque aí o que acontece é um contato cliente network que você vai ter. É alguém que depois você pode puxar um telefone, você pode pedir uma opinião, você pode pedir uma dica, etc e tal, você vai estar ativo. Então, é muito comum, talvez você já tenha passado por isso, quando você vai conversar e você manda um currículo, o headhunter responde, legal, e tal, vamos tomar um café agora, eu não tenho vaga nenhuma, né? Sabe como isso, né? Já respondo, Fernando, já leio aí que você está escrevendo, tá? Deixa eu só terminar o raciocínio. Então, o que acontece? Fica atento para essas duas situações, né? Na primeira pode ter uma vaga, mas numa outra situação não necessariamente, tá bom?
mas é importante que você faça isso. Outra coisa sabe qual é o melhor momento para você ir atrás do Headhunters, colocar o seu currículo e conversar com eles? Quando você não está procurando por um emprego. Né? Primeiro, porque você não vai estar tão ansioso. E segundo, quando você está empregado, é mais fácil. Né? Se você mandar o teu currículo, entrar em contato com 20 Headhunters e 2 te responderem, os 2 você vai ter tempo mesmo para você almoçar, para tomar um café, para trocar uma figurinha. Agora, na hora que você está desesperado, que você precisa do emprego e o emprego não vem, e você está batendo na porta dos caras e os caras não estão te atendendo porque estão com trabalho até a tampa, mas não tem vaga na tua área, não tem vaga para você, aí a ansiedade é maior, tá? Então, isso é importante, né? Na hora que você tem... se você tiver numa posição de liderança, então, ainda mais interessante, né? Se você tiver numa posição de liderança, que eu quero dizer, numa posição onde você tem vagas com você, que eventualmente o Headhunter pode virar o quê? Fornecedor teu. Aí é que ele vai abrir a porta para conversar com você. Não necessariamente para conhecer você por uma vaga, mas porque você pode virar um cliente para ele. Então, se você tiver numa situação assim, use e abuse. Entre em contato com o Headhunters, converse com ele, se coloque, faz parte, é do jogo. Né, é da regra do mercado, não tem nada de errado nisso, tá bom? Deixa eu ver as 2 perguntas que apareceram aqui. Primeiro começando com o Fernando. Jeff, por gentileza, independente do nível hierárquico, o que você tem a dizer no dia de hoje sobre as faixas etárias? Bom ponto, Fernando. Bom ponto, cara. Você sabe que depende muito do setor, depende muito da indústria, né? A gente vê nos últimos anos, obviamente, uma privilégio, eu vou usar um termo errado aqui, né? Mas uma juniorização, talvez, da carreira executiva, seja cada vez mais valorização por pessoas mais novas, é verdade, né? Isso tem muito, né? E eu diria que o medo aumenta à medida que você fica mais velho, principalmente se você tiver uma função mais júnior, né? Agora, por outro lado, o que acontece? A população está envelhecendo, né? Está envelhecendo muito rápido, então a coisa começa a mudar. Então, por exemplo, um colega meu da Unilever é o sponsor do programa justamente para contratar pessoas acima de 55 anos de idade. Né? Eles estão chamando o programa de, o título em inglês de intern, mas em português é o senhor estagiário, que na verdade poxa, se você estiver fazendo uma faculdade estudando, você pode ser um estagiário lá. Né? Então, tudo isso tem a ver, obviamente, com você entender que em algum momento você vai ter que misturar essas coisas. Né? E, obviamente, também tem o entendimento de que, caramba, eu preciso de gente nova, vibrante, inteligente, capaz, aguerrida e até ingênua na empresa. Mas eu preciso do pessoal que tem ponderação, que tem experiência também para fazer esse negócio acontecer. Eu preciso de um mix das coisas. Mas, de novo, depende do setor, depende da área e depende do nível hierárquico. Então, independente do nível hierárquico, não rola. Depende sim. Né? Funções mais júniores é mais complicado se você for mais velho. Entendeu? Funções mais seniors é menos complicado porque já é o que se espera para aquela faixa etária. Uma boa maneira de você entender isso é fácil, é só você começar a entender dentro das posições que você está atrás, né, num determinado setor ou na área, né, dá uma olhada mais ou menos qual que é a idade média daquelas pessoas, que aí você vai ter uma noção daquilo, tá? Espero que eu tenha te respondido, Fernando. Que mais? Alex, por que tem muito Headhunter que conheço? Algumas vezes anunciam vagas com perfil que está em linha com as minhas experiências. Quando os procuro, eles não dão retorno. Bem-vindo. O Headhunter, assim como a gente, também é enlouquecido no trabalho. Muitas vezes é isso. O cara não tem tempo para te atender. Mas você fala, pô, mas eu tenho a vaga, eu tenho tudo, estou com ativo quente. Mas ele não está precisando de você. Né? É aquela velha situação, sabe? Quando você está para fechar um mês e você tem pedido sobrando, putz, melhor nem atender a pessoa. Né? Estou dando um exemplo sem saber o caso específico, tá? Mas o básico, porém, é mais simples do que isso. Em geral, o Headhunter é uma pessoa tarefada e ela vai estar com foco específico numa vaga em particular, né? Ou no que ela está trabalhando. Ela tem um chefe em cima dela, ou ela tem, pior, um cliente em cima dela, e ela tem prazo para bater, etc. E às vezes ela não está disponível. Por isso que eu disse que o importante e o legal de você ir atrás dessas pessoas é principalmente quando a coisa está fria, ou seja, que você não está preocupado em procurar um emprego. Porque aí você tem mais tempo de poder conversar com essas pessoas, né? Que mais aqui? Deixa eu ver. Olha aí que engraçado, né? Você falou, na verdade, fui contratado através do Headhunter quando estava trabalhando. Isso é muito comum. Por sinal, uma coisa interessante aqui, o Headhunter é o cara que vai atrás de você quando você está empregado em outra empresa. Né? Executive Search não necessariamente. Né? O Headhunter é o cara que vai mapear a estrutura da empresa, quem está, em que posição, etc e tal, para achar a pessoa que ela quer tirar de lá e porque o cliente está precisando de uma ou outra organização. Assim que acontece. Muito bem. Uma outra coisa que eu não falei aqui agora e não tem nada a ver com essas coisas, gente, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Fernando, pelas perguntas. Tem mais uma pergunta aqui antes de ir para o próximo ponto, do Ivo. Obrigado, Ivo, você está aqui.
Por que a maioria das empresas querem contratar fora e não dá oportunidades para quem já está na empresa? Será que são a maioria mesmo, Ivo? Te pergunto. Né? Mas vamos lá, depende. Né? Tem empresas que têm políticas estruturadas para isso. Então tem empresas que, por política, não contratam fora. Tem outras empresas que, por política, falam, eu só contrato fora. E tem empresas, óbvio, né? Que fazem um misto das duas coisas, tá? Tem estratégia de negócio por trás, tem uma série de coisas por trás. Eu já vi todos os modelos funcionando. Depende muito de qual é a estratégia do negócio, que tipo de pessoas você quer, né? O bom senso diz que é legal você ter um certo grau de oxigenação dentro da organização. Porque se você só tem gente que trabalha lá e só promove gente de dentro, você perde a chance de trazer alguém de fora com capacidades, com skills, com habilidades, com formas de pensar muito diferentes. Mas às vezes isso é o que você precisa. Né? Por outro lado, às vezes você traz gente de fora e se você só traz gente de fora, você está passando um recado claro para as pessoas de dentro e diz o seguinte, cara, então, você quer ser promovido? Aqui você não vai, porque a gente quando vai promover só traz alguém de fora. Então isso daí também é ruim para o moral das pessoas. Né? Então empresas que têm critérios claros, né, e, como eu disse, estabelecidos, divulgam bem isso, né, podem priorizar o seu recrutamento interno, mas também tem as vagas que eles vão trazer de fora, fazem isso. Né? Às vezes até você está criando uma área nova, uma expertise nova dentro da organização e não tem aquilo dentro da organização. Então você tem que buscar fora mesmo, uma área nova, por aí vai. Espero que tenha te ajudado, Ivo. Bom, outro ponto importantíssimo que remete um pouco ao que eu falei no início da live, do motivo pelo qual eu fiz ela. Eu não vou entrar aqui em planejamento de carreira, isso é um tema de uma outra live enorme, mas é o seguinte, você precisa saber o que você quer. Se alguém fizer a pergunta, como eu fiz para aquela pessoa, qual é o teu sonho de consumo, de carreira, o que você está procurando, o que você quer, e você não tiver uma resposta, ferrou. Por que ferrou? Porque a pessoa não vai saber como te ajudar na melhor das hipóteses. Né? Essa é a grande coisa. Lembra? Vamos voltar. Fazer o networking, ter o network funcionando, tá quente. Tem uma coisa que é fundamental, que as pessoas precisam saber o que você quer. Porque se elas não souberem o que você quer, elas podem simpatizar com vocês, podem ter empatia pelo que você está passando, podem entender, cara, eu quero te ajudar e tal, mas se elas não sabem o que você quer, elas não vão saber o que fazer. Né? Quando pintar uma vaga XYZ, elas não sabem que aquela vaga era o que você queria. Então, assim, de novo, eu não vou entrar em planejamento de carreira agora, tá? Mas se você estiver começando a procurar uma colocação e tiver em dúvida do que você quer, para e saneia essa dúvida. Vai estudar, vai estruturar, vai conversar com gente, vai pensar, vai reavaliar. Tem uma série de matérias lá no meu blog, no meu site, que você pode olhar que vão te dar ideias com relação a isso daí. Mas, assim, não dá para você buscar uma vaga sem saber. Da mesma forma como antigamente, o que a gente fazia antigamente? Antigamente você pegava e você podia até fazer currículos para vagas diferentes. Né? Você podia ter um currículo para a área financeira, um currículo para a área de marketing, um currículo para a área de tecnologia, digamos que você tivesse habilidade nas três. Né? E aí, dependendo da vaga da empresa, você mudava o currículo, mandava, etc. Hoje, com o LinkedIn, ferrou. Né? Porque o teu currículo está lá. Então, você só tem uma história para contar. Então, você tem que contar a história que é a história que você quer. Né? Você pode até ter tido várias experiências como essas três que eu coloquei, mas se o que te bate o coração, te dá vontade, que vai dar o dinheiro que você precisa é trabalhar em TI, cara, você tem que montar o currículo e colocar no LinkedIn que você quer trabalhar em TI. E você tem que comentar para os seus colegas que você quer trabalhar com TI. E você tem que falar que tipo de área de TI que você quer trabalhar. É com hardware, é com software, é com programação, é com infraestrutura, sei lá. Entendeu? Tô chutando as coisas aqui. Mas você tem que dizer por quê. Porque se você não tiver clareza, de novo, as pessoas não vão saber te ajudar. 1. E 2, elas vão ficar inseguras em te indicar para alguma coisa. Por quê? Porque se você está passando insegurança para elas. Porque você não tem certeza. E aí lembra, indicar alguém errado pode ser uma grande furada. Né? Queima o filme da pessoa que está indicando. Então ela vai travar e não vai querer fazer aquilo por você, tá? Bom, outra coisa importante então. Quando você tiver a tua meta, obviamente você vai atuar o teu currículo e vai começar atrás de pessoas e vai começar a dizer para elas o que você quer. Fazendo isso, você tem um grande espaço para poder crescer e poder encontrar aquela vaga que você tanto busca, tá bom? Bom, minha ideia hoje na live, então, era essa, compartilhar com você algumas coisas que não são óbvias. Então, eu não falei aqui como se comportar numa entrevista, não te falei aqui como preparar um currículo e tal, isso a gente pode falar em outros momentos, tá? Mas eu falei uma coisa muito preciosa aqui. São coisas, experiências de quem contrata, né? E que geralmente a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Elas nem necessariamente são óbvias, mas tudo que eu falei aqui é ouro,
né? Não porque eu acho, mas é porque é mesmo, porque as pessoas não comentam essas coisas. Tá? Então eu espero que possa te ajudar como eu acho que ajudou a pessoa que eu estava conversando semana passada. São algumas coisas aqui, tem muito mais para conversar, mas o tema da live é limitado. E foi isso que deu pra gente conversar hoje, tá bom? Eu agradeço muito todo mundo que estava aqui na live de hoje, muito obrigado, né? Como eu falei, não falei no início, eu sou o Jeff Cheregatti, o objetivo meu com esse trabalho, com os vídeos que tem no meu canal do YouTube, com todos os artigos que tem no meu blog, é ajudar você com a tua carreira, com o desenvolvimento da tua liderança, com autoconhecimento, enfim, como é que eu posso ajudar você a se realizar mais profissionalmente, a alcançar os seus objetivos. Esse é o intuito dessas lives. Então, se você tem algum tema interessante que você quer que eu trabalhe na live, aproveita e escreve aqui no comentário, me manda um e-mail lá pelo LinkedIn. Graças a Deus eles abriram esse espaço de a gente poder fazer live aqui, né? Eu já assisti muita live no Facebook, no YouTube, mas aqui é diferente. Aqui a gente está falando de trabalho, aqui a gente está falando de recolocação, né? Uma série de coisas. Perfeito, Eloy. Muito obrigado. Gente, que bom que você gostou. Nota 10, valeu. Né? Dá um trabalhão enorme fazer isso aqui. Né? Não parece mais dar também, é um planejamento, é um tempo que eu podia estar com meus filhos agora brincando ali. Né? Mas eu falei, dá um tempinho. Papai está aqui fazendo uma coisa que é uma coisa que vai ajudar bastante gente. É um valor que eu quero passar para eles também. Tá? Então, bom, entra, se conecta. Prazer estar aqui contigo. Espero que você possa ter uma semana muito, muito especial. Fernando, muito obrigado. Já é a segunda vez que você está aqui, cara. Fico muito feliz que você está aí. Tenho vários amigos que estão aí em Orlando. Você não está em Orlando, está pertinho aí. Né? Aí na Flórida. Sei que a vida aí também não está fácil, embora a turma daqui acha, né? Está nos Estados Unidos, então a coisa tá moleza. Sei que não é assim, né? Desejo muita sorte aí. Desejo muita sorte que todo mundo que está aqui na live. Bom, uma vez por semana a gente vai estar falando sobre algum tema interessante. Se você tiver algum tema interessante que você quer que eu trabalhe aqui, ou em algum artigo, ou em algum vídeo, escreve aqui nos comentários ou me manda que eu vou ter prazer em trabalhar o tema. Tá legal? Fica super bem então, que bom. Eu ainda tenho uma horinha para curtir com os meus filhos e, claro, vou lá curtir um pouquinho com eles que os meninos merecem. Tá legal? Um super beijo, a gente se vê em breve. Fica bem, gente.